Muito bem, pessoal, vamos entrar agora no delito de concussão, artigo 316 do Código Penal, mais um crime praticado por funcionário público contra a administração. Vamos ver então o tipo penal, que diz o seguinte, artigo 316, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pessoal, de início, de pronto, antes da gente entrar já no delito de concussão, eu quero chamar a atenção para a alteração no quantitativo de pena. A pena do crime de concussão, até o pacote anticrime, tinha pena máxima de reclusão de 8 anos. E era uma crítica muito grande que existia, porque o crime de concussão tinha uma pena inferior ao crime de corrupção passiva, que são duas condutas bem semelhantes e que, na verdade, o crime de concussão é até uma conduta mais grave do que o crime de corrupção passiva, que já tinha pena de 12 anos. Então era uma crítica muito grande que a doutrina tinha em relação à pena do crime de concussão, cuja pena máxima era 8 anos. Com a edição do pacote anticrime, Lei 13.964, que entrou em vigor em janeiro de 2020, nós tivemos a alteração do quantitativo máximo da pena de concussão. Então passa a ter a pena máxima de 12 anos de reclusão a partir de 23 de janeiro de 2020, ok? Antes disso, continua tendo pena máxima de 8 anos. Por quê? Porque neste ponto aqui, foi uma novatio legis impégius, uma nova lei que veio a prejudicar o réu. Logo, ela somente vai ter aplicação após a sua entrada em vigor em janeiro de 2020. Tranquilo, galera? Então, muita atenção nessa alteração, nesse quantitativo de pena, porque isso daqui, em que pese as bancas de concurso público não cobrarem em regra quantitativo de pena, é possível que aqui eles abram uma exceção e queiram cobrar, porque foi uma mudança muito relevante. Ok? Vamos ver então a conduta da concussão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Galera, o verbo exigir, exigir é impor, ordenar. Reparem que aqui não há uma solicitação de vantagem, mas sim uma imposição, uma exigência desta vantagem. Vantagem essa que pode ser para si ou para outrem. E esta exigência pode se dar de maneira direta ou de maneira indireta. Como que isso acontece? Vem comigo. Imagina que você é o secretário de obras de determinado município, de determinado estado, e você vai até uma obra que está acontecendo em determinado local, em determinada cidade, e você vira para o proprietário, para aquele que está construindo, e diz, olha, você vai me dar 10 mil reais, porque senão amanhã mesmo eu vou embargar esta obra. E aí a vítima fala, poxa, o particular, mas poxa, eu não tenho não há nada ilícito nessa obra que eu esteja fazendo. E o secretário fala, não interessa, ou você me dá 10 mil reais, ou então eu vou impor o embargo dessa obra e você nunca mais vai voltar a construir por aqui. Reparem, foi uma exigência feita ao particular. Pergunta, se o particular paga esses 10 mil reais, este particular praticou algum crime? Resposta, não. O particular não pratica crime quando lhe é exigida algum tipo de vantagem indevida em razão do cargo. Em outras palavras, quando houver o crime de concussão praticado pelo funcionário público, aquele particular que cede à exigência feita pelo funcionário público, nada mais é do que a vítima do delito. E aqui cabe mais uma observação. Este particular será a vítima secundária, o sujeito passivo imediato. Por quê? Quem será o sujeito passivo imediato, o sujeito passivo primordial, a vítima principal do crime de concussão? A administração pública, beleza? Vamos anotar isso daqui. Então, quando a gente fala do crime de concussão, sujeito, vou botar melhor, sujeito passivo. Sujeito passivo será o Estado primordialmente
E a pessoa física ou pessoa jurídica que sofreu a exigência será o sujeito passivo secundário. Mediato. Então, muita atenção, apesar de quem tem que pagar, quem sofre essa exigência é a pessoa física ou pessoa jurídica, a vítima principal, o sujeito passivo primordial, vai ser a administração pública, ok? Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu trouxe um exemplo daquele secretário de obras que foi diretamente e fez essa exigência. Ele foi e exigiu diretamente uma vantagem indevida, valendo-se do cargo que ele exerce. Muito bem. Vamos supor agora que este funcionário público, que esse secretário de obras, vire para um servidor ou para um particular e fale: fulano, vai lá naquela obra, tá bom? Vira para um particular, para ficar melhor o exemplo. Vira para um particular e fala: particular, vai lá naquela obra e diga a eles para lhe entregarem 10 mil reais, porque você vai trazer para mim. Caso contrário, eu vou embargar aquela obra. Reparem que nessa situação, ele não fez essa exigência diretamente, ele próprio, mas sim valendo-se de outra pessoa, de maneira indireta. Além disso, essa exigência ela pode ser feita de maneira explícita ou de maneira tácita, de maneira que deixe subentendido à pessoa que ela está sendo vítima da concussão, ok? Então, muita atenção nessa exigência que pode ser direta ou indireta. Outro ponto importante: exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Quando a gente fala fora da função, uma pessoa que esteja fora da função é, por exemplo, uma pessoa que esteja de férias, que esteja de licença, está fora da função. Mas ele faz isso em razão deste cargo. Quando a gente fala que uma pessoa, antes de assumir determinado cargo, antes de assumir determinada função pública, nós estamos falando daquela pessoa, provavelmente, que fez um concurso público, passou para o concurso, vamos supor aqui, da secretaria de alguma fazenda estadual, vai até um comerciante e fala: olha, ou você me paga 5 mil reais, ou então, assim que eu tomar posse, eu vou vir aqui no seu estabelecimento e vou autuar o seu estabelecimento. Olha, eu não sou ainda um auditor do ICMS. Entretanto, serei daqui a um mês. Então eu exijo que você me pague 5 mil reais. Caso contrário, você vai sofrer graves consequências quando eu entrar na minha função. Reparem, portanto, que a concussão ela pode ser praticada por aquele que esteja fora das funções ou aquele que ainda não assumiu as funções, mas ele age, ele faz a exigência em razão dessas funções que ele desempenha ou em razão das funções que ele vai desempenhar. Tranquilo? Muito bem. E essa exigência é do quê? É a exigência de uma vantagem indevida. E aqui, pessoal, tem um ponto muito relevante que eu preciso falar com vocês. A doutrina, ela diverge ao que concerne uma vantagem indevida. Porque para uma primeira corrente, essa vantagem indevida necessariamente tem que ser uma vantagem patrimonial. Para uma segunda corrente, esta vantagem pode ser patrimonial, vamos botar assim, ou de outra ordem. Por exemplo, uma vantagem sentimental, uma vantagem moral, uma vantagem sexual. Tudo isso pode ser um objeto da vantagem solicitada, da vantagem exigida por este funcionário público. Então reparem que este conceito de vantagem indevida não requer necessariamente que seja uma vantagem patrimonial. A exigência que o funcionário público faz, valendo-se de suas funções ou em razão dela, pode ser de natureza moral, de natureza patrimonial, de natureza sexual e assim por diante, ok? Professor, entre essas duas doutrinas, essas duas correntes, qual que eu adoto na minha prova? Você vai adotar a segunda. Saiba que existe a primeira, uma corrente que defende que necessariamente a vantagem
exigida tem que ser a patrimonial, mas para a prova, nas suas provas objetivas, adotem esta segunda corrente, no sentido de que essa vantagem indevida do crime de concussão pode ser qualquer tipo de vantagem, de qualquer natureza, ok? Muito bem. Vamos lá, nós estamos diante de um crime funcional próprio, não haverá qualquer delito se não for praticado por uma pessoa que seja funcionário público. Por exemplo, um particular chega até você e exige R$2.000. Vamos lá, ele exigiu usando de violência ou grave ameaça? Não, ele só exigiu. Valendo-se do quê? Valendo-se de nada. Tem crime nisso? Não. Se alguém chega para você e exige, quero R$2.000 agora, você vai olhar para a cara da pessoa e falar, ok, vai virar as costas e vai embora. Mas se essa pessoa exigiu mediante grave ameaça, aí pode configurar uma extorsão, pode configurar um crime de roubo, tá bom? A mera exigência não vai configurar crime algum. Logo, é um crime funcional próprio. Só vai haver o crime de concussão, essa exigência valendo-se do cargo, tá bom? Se por acaso a gente retira a qualidade de funcionário público e essa conduta viesse a ser praticada por um particular, não há crime algum, a menos que esse particular esteja em conluio com um funcionário público, ok? Então, concussão é um crime funcional próprio, é um crime de ação penal pública incondicionada, é um crime que admite a tentativa, tá bom? A menos que seja praticado de maneira unissubsistente, né? O funcionário público que chega de maneira oral e faz essa exigência, aí é um crime unissubsistente, não seria admitida a tentativa. Você não tem como fracionar os atos executórios quando o agente faz a exigência de maneira oral, ok? Mas é um crime que, em regra, vai admitir sim a modalidade tentada. Outras características. É um crime que somente pode ser praticado mediante dolo, tá bom? Não há modalidade culposa para esse crime. E sexta característica, e a mais importante que eu quero falar com vocês, estamos diante de um crime formal. Tá bom? Estamos diante de um crime formal. E por que isso é importante? Vamos supor que o funcionário público faça a exigência ao particular. Exige, em razão do cargo que ele desempenha, em razão da função que ele desempenha, R$5.000 ao particular. E vamos supor que o particular, neste momento, não entregue o dinheiro e nunca venha a entregar. Eu pergunto a vocês, o funcionário público obteve alguma vantagem? Ele obteve a vantagem indevida que ele estava buscando? Não. Professor, quer dizer que houve modalidade tentada nesse caso? Não. Houve a modalidade consumada. O crime de concussão, ele se consuma com a exigência realizada pelo funcionário público, valendo-se das suas funções ou em razão dela. Para a consumação do crime de concussão, não se exige que o funcionário público venha a efetivamente obter a vantagem indevida. Grava isso, pessoal, que isso daqui despenca em prova. Não requer que o funcionário público obtenha a vantagem indevida. Se ele meramente fez a exigência, o crime de concussão estará consumado. Claro, se essa exigência tiver ocorrido em razão das funções que ele desempenha ou em razão dela. Beleza? Só que disso surge um outro ponto que a gente precisa conversar. Vamos lá. De novo o exemplo, o funcionário público exige R$5.000 de um particular, beleza? Agora o particular vira para o funcionário público e fala, olha, funcionário público, eu não tenho aqui comigo R$5.000, só que eu vou ter R$5.000 daqui a 10 dias, ok? Daqui a 10 dias, funcionário público, volta aqui no meu estabelecimento que eu te dou em mãos os R$5.000, beleza? Assim acontece. O funcionário público vai embora, volta dali a 10 dias, só que nesses 10 dias, o particular, o empresário, o comerciante, avisou a polícia, falou, polícia, é o seguinte, o funcionário público tal, ele exigiu R$5.000, valendo-se das suas funções, ele praticou o crime de concussão. A polícia fala, é mesmo, isso é concussão, vamos investigar o crime então. E aí, o funcionário público fala, o particular fala, polícia,
no dia tal, o funcionário público vai lá no meu estabelecimento receber o dinheiro, ok? A polícia fala, ok, então nós vamos para lá, para o seu estabelecimento, vamos ficar lá de maneira disfarçada, vamos campanar e vamos observar esta transação. Beleza? Beleza. Combinam entre eles, tudo mais. No dia marcado, chega o funcionário público no estabelecimento comercial do particular da vítima. A polícia está filmando tudo. Filmando tudo. Primeira pergunta a vocês. O fato da polícia filmar essa transação é considerado uma prova lícita? Sim, é uma prova lícita, claro que é. A polícia pode realizar filmagens, principalmente quando tem conhecimento de que um crime está sendo praticado ou foi praticado, para fazer as suas investigações. Então é uma prova lícita, nenhum problema em relação a isso, ok? Beleza. Segunda pergunta. O funcionário público, na hora que fez a exigência, e aí nesse dia, tá lá o comerciante e entrega em mãos R$5.000. Tá tudo filmado. Tudo filmado. O funcionário público pegando em mãos aqueles R$5.000. Aí vira a polícia e fala, opa, pegou o dinheiro em mãos. Vamos agora prender o funcionário público em flagrante. A polícia pode realizar essa prisão em flagrante? Em outras palavras, deixa eu reformular a pergunta. Este funcionário público, que agora está obtendo ali a vantagem indevida, neste momento, os R$5.000 na sua mão, ele está em flagrante delito ou não? Pessoal, a resposta é negativa. A polícia não pode realizar a prisão em flagrante deste funcionário público. Por que não, professor? Porque o crime se consumou 10 dias antes. O crime foi praticado 10 dias antes com a exigência realizada pelo funcionário público. Agora, 10 dias depois, trata-se de mero exaurimento. Ele está ali agora obtendo essa vantagem indevida. Está sendo paga a ele essa vantagem indevida. Mas o crime se consumou há 10 dias atrás. Logo, não há, neste caso, uma das hipóteses previstas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Não há que se falar em flagrante delito deste funcionário público. É claro que ele vai responder sim pelo crime de concussão, mas 10 dias depois do crime ter sido consumado, ele não mais está em flagrante delito. Professor, mas ele está aqui recebendo essa vantagem indevida. Pessoal, é verdade. Mas o crime de concussão fala da exigência da vantagem indevida. E a exigência da vantagem indevida já tinha sido praticada 10 dias antes. Ele não está mais em flagrante delito. Professor, quer dizer então que não é cabível prisão em flagrante na concussão? Errado, claro que é cabível, mas para que seja cabível, vamos supor que no dia que o funcionário público faz a exigência ao particular, naquele dia a polícia viu, constatou, não precisa ser necessariamente naquele dia, pode ser no dia seguinte, mas tem que ter alguma situação flagrancial prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal, ok? Então é possível a lavratura de um auto de prisão em flagrante em razão do crime de concussão? Sim, é perfeitamente possível, ok? Mas não é possível quando houver um tempo muito grande transcorrido entre a exigência, que se deu a consumação do crime, e o recebimento do dinheiro, que vai ser mero exaurimento do delito, beleza? E tudo isso acontece por quê? Porque a concussão é um crime formal, é um crime que se consuma com a mera exigência da vantagem indevida e não com o efetivo recebimento dela. Beleza, pessoal? Muita atenção. Inclusive, deixa eu até colocar para vocês aqui o HC, que fala sobre isso. HC 266-460, volta, 460 do Espírito Santo, tá bom? É do STJ, de 2015. Muito bem. Seguinte, eu trouxe essa tabela porque muitas vezes há uma confusão entre a concussão, a extorsão e a corrupção passiva. E, na verdade, as provas gostam muito de confundir a concussão com a corrupção passiva. É incontável o número de questões que nós temos em que o agente tenta confundir a concussão com a corrupção passiva. E por que ele faz isso? Porque as condutas são muito parecidas.
Olha aqui na tabela, a gente acabou de ver a concussão. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Qual que é a palavra-chave da concussão? O verbo exigir. Há aqui uma exigência. Olha lá do outro lado a corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pessoal, tudo isso daqui é exatamente igual entre a concussão e a corrupção passiva. O que nós vamos ter de diferente entre esses dois delitos são os verbos, a forma como esses delitos podem ser praticados. Na concussão, é a exigência, é o verbo exigir. Já na corrupção passiva, são os verbos solicitar, receber ou aceitar promessa de tal vantagem, ok? É por isso que havia uma crítica muito grande, porque o crime de corrupção passiva tinha pena máxima de 12 anos e o crime de concussão tinha pena máxima de 8 anos. E aí tinha, obviamente, uma crítica. Poxa, o crime de concussão exigir é bem mais grave do que solicitar. Ou simplesmente receber, quando houver ali a corrupção ativa, o particular é quem tem a iniciativa de oferecer e vem o funcionário público que recebe, ou então aceita a promessa de uma vantagem. Ele falava, poxa, a pena não pode ser menor, a pena do crime de concussão. Veio o pacote anticrime então, e pelo menos igualou a pena da concussão e a pena da corrupção passiva, beleza? Olha aí na tabela então. As penas são iguais. A exigência ou constrangimento é realizado mediante coação, mediante intimidação. Lá na corrupção passiva não há exigência ou constrangimento. Vai ser uma solicitação, um recebimento, aceitar uma promessa. E tanto a concussão quanto a extorsão são crimes próprios, também chamados aí de crimes especiais. Muito bem. Então diferenciamos concussão da corrupção passiva. Eu quero diferenciar agora a concussão com o crime de extorsão. São crimes que são bem diferentes, mas o principal aqui não vai ser o verbo, porque o verbo constranger, ele está muito próximo do verbo exigir, tá bom? Muito próximo. Você tentar diferenciar o que é exigir e o que é constranger é uma tarefa muito difícil. Então não é essa a diferenciação que nós vamos fazer entre a concussão e a extorsão. A extorsão, ela é um constrangimento que é praticado mediante violência ou grave ameaça. Ok? Reparem que não há violência, não há grave ameaça no crime de concussão. Inclusive, se um funcionário público vier a constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para obter uma vantagem ilícita, ele vai responder pelo crime de extorsão. A concussão nunca pode ser praticada mediante violência ou grave ameaça. E é neste ponto que as provas vão tentar confundi-los. Vai trazer uma situação que leva você a crer que se tratava de uma concussão, mas vai falar que esta exigência foi praticada mediante violência, foi praticada mediante grave ameaça à pessoa. E aí nessas situações, se teve violência, se teve grave ameaça, é extorsão e não crime de concussão, beleza? Muito bem. Aqui na extorsão, olha, o constrangimento é realizado mediante violência ou grave ameaça. E nós estamos diante de um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não é um crime próprio como o crime de concussão, que somente vai ser praticado aí por funcionários públicos. Beleza, pessoal? Muita atenção nessas diferenças. Crime de concussão aí, portanto, também... e a maioria aqui são crimes formais, tá, pessoal? O crime de concussão é um crime formal, a extorsão, súmula 96 do STJ, é um crime formal, e a corrupção passiva, em regra, será um crime formal também. Muito bem. Atenção, o crime de concussão não supõe a prática de corrupção ativa pelo particular. Ou seja, o particular que cede à exigência do funcionário público e entrega a vantagem indevida não responde pelo crime de corrupção ativa. É o que nós já falamos. Aquele particular que cede à exigência e acaba entregando a vantagem indevida ao funcionário público, em razão dessa exigência que ele sofreu, ele não vai responder por corrupção ativa, tá bom?
Então, concussão nunca vai estar associada à corrupção ativa. Já o crime de corrupção passiva, a depender da situação, é possível que esteja associado à corrupção ativa. Muito bem. Outro ponto de atenção. É legítima a utilização da condição pessoal de policial civil como circunstância judicial desfavorável para fins de exasperação da pena base aplicada a acusado pela prática do crime de concussão. Professor, não entendi nada dessa jurisprudência. Tranquilo, galera. O que essa jurisprudência está dizendo é o seguinte. O crime de concussão, ele é praticado por um funcionário público. Entretanto, se o crime de concussão for praticado por um policial civil, e aqui você pode englobar também um policial militar, você pode englobar eventualmente um membro do Ministério Público, você pode englobar um policial penal. Ou seja, aquelas funções públicas, aqueles cargos públicos de pessoas que devem levar segurança à população, se o crime de concussão, a exigência é realizada por um desses agentes, o juiz ele pode, naquela primeira fase da dosimetria da pena, quando ele está analisando as circunstâncias judiciais, ele pode dar uma pena maior ao agente. Ele pode levar em consideração o fato do funcionário público ser um policial para lhe dar uma pena ainda mais grave, ok? É basicamente isso que essa jurisprudência está dizendo. E aí, vem comigo, a gente finaliza aqui o crime de concussão e a gente continua no artigo 316, mas agora a gente vai entrar no parágrafo 1º. E na verdade foi uma falta de técnica legislativa esse parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º ele trata de outro crime. Ele não fala mais da concussão. E no direito penal, quando nós temos um crime no caput, os parágrafos servem para explicar ou trazer hipóteses qualificadoras, privilegiadoras do caput. Já aqui no artigo 316, não. Nós vamos ter no parágrafo 1º um crime completamente distinto da concussão. E acabou que o legislador ele optou por colocar o crime de excesso de exação dentro do parágrafo 1º, apesar de não ser um delito relacionado ao artigo 316, que trata da extorsão, que trata da concussão. Beleza, pessoal? De qualquer maneira, vamos ver aqui o excesso de exação, porque é um delito importante, principalmente para as carreiras fiscais. Olha só o que diz o excesso de exação. Reparem, eu tenho aqui o parágrafo 1º, que diz o seguinte: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Reparem que o pacote anticrime não mexeu aqui. Manteve-se pena máxima de 8 anos, pena mínima de 3 anos. Vamos lá, vamos entender esse excesso de exação. Se o funcionário público exige, acho que é só por isso que acabou colocando junto no artigo 316, né? Porque o verbo é o mesmo, é a exigência. Então, se o funcionário exige tributo ou contribuição social, aqui já tem um erro, né? Porque o tributo são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Então esse conceito de contribuições sociais já integra o conceito de tributo, não precisava o legislador repetir. Mas enfim, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, esta é uma conduta. Tá bom? Quando ele exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Reparem, portanto, galera, isso aqui é muito importante, tá bom? Nós temos duas condutas. Dentro do excesso de exação. A primeira e esta segunda. Vamos falar primeiro da segunda? Quando devido tributo emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Vamos supor que um auditor fiscal, um auditor da Receita Federal, um funcionário do ISS municipal, na cobrança de um tributo devido,
e tem um determinado estabelecimento comercial que está inadimplente, está inscrito em dívida ativa, e vem então esse funcionário público, pega uma faixa e cola uma faixa no estabelecimento comercial dizendo: este estabelecimento está inscrito na dívida ativa. Reparem, de fato, o estabelecimento está devendo, o estabelecimento tem que pagar ao Estado, mas você colocar uma faixa dessas na fachada do estabelecimento, obviamente, nós temos aqui um meio vexatório de cobrança, um meio indevido de cobrança. Este funcionário público responderia então pelo excesso de exação, ok? Pelo emprego na cobrança de meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Esta é uma conduta. A outra conduta, então, é quando o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Galera, muita atenção em relação a esta primeira conduta. Esta primeira conduta, este funcionário que atua no fisco, ele vem a fazer essa exigência e ele cobra mais tributo do que é devido ao fisco, só que reparem, ele não está cobrando aquele tributo a maior para a sua pessoa. Essa exigência de um tributo que ele sabe ser indevido ou deveria saber ser indevido, ele está recolhendo em favor do Estado. Então ele sabe, por exemplo, que um estabelecimento comercial não deve nada, mas ele vai lá e cobra 5 mil reais. Esses 5 mil reais não são para ele. Ele cobra indevidamente, sabendo que esses 5 mil reais vão entrar para o erário. Ele quer enriquecer o erário, mas para tanto ele exige uma cobrança de um tributo indevidamente, um tributo que ele sabe não ser devido, prejudicando a vítima, ok? Então tem que ter muita atenção em relação a isso. O excesso de exação, o agente não busca esse dinheiro, ele não cobra indevidamente esse tributo em benefício próprio, mas sim em benefício do próprio erário, em benefício da administração pública. É crime ainda assim, porque ele está exigindo um tributo na tela, que ele sabe ser indevido ou que ele deveria saber ser indevido. E aí, no parágrafo 2º, nós temos o excesso de exação qualificado. O excesso de exação qualificado diz: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Reparem, portanto, pessoal, que a conduta do parágrafo 2º, sim, o agente, o funcionário público, ele está recolhendo em benefício próprio. Aqui sim, por isso que a pena é maior. Ele está em proveito próprio ou de outrem, né? Vamos botar aí em benefício próprio, mas de maneira ampla, em benefício próprio ou de outrem. Já no excesso de exação do parágrafo 1º, o funcionário público está exigindo um tributo indevidamente, ou que ele deveria saber indevido, em benefício da administração pública. Beleza? Rapidamente, classificação desses delitos. São crimes formais, não exigem aí o pagamento pelo particular, basta essa exigência indevida. São crimes de ação penal pública incondicionada, que admitem a tentativa. Ele pode ser praticado mediante dolo direto ou dolo eventual, porque fala ali que tributo que ele sabe ou deveria saber indevido, tá bom? E nós temos aqui um crime funcional próprio, tá bom? É um crime funcional próprio. Muito bem. Por fim, deixa eu só falar com a galera que faz concursos para as carreiras fiscais principalmente, ou qualquer outro concurso que venha a cair a Lei 8.137 de 1990, que trata aí dos crimes tributários, tá bom? Lá no artigo 3º, inciso 2º, nós temos o que seria um crime de concussão, quando o agente exige
solicita, aí vai englobar os verbos também da corrupção passiva, recebe vantagem ou aceita promessa de vantagem indevida para deixar de lançar ou cobrar tributo, tá bom? Então, galera, se na sua prova cair a Lei 8.137, tenha atenção, porque a prova vai colocar para você uma conduta que parece ser o crime de concussão, tá bom? Lá do artigo 316 caput, eu estou voltando no crime de concussão, mas que na verdade trata-se de um crime específico da Lei 8.137, quando o agente exige, solicita, recebe, aceita a promessa de uma vantagem indevida para deixar de lançar um tributo ou cobrar tributo, deixar de cobrar um tributo ou cobrá-lo a menor, ok? Então muita atenção para não confundir esta hipótese do artigo 3º, inciso 2º, com o crime de concussão do artigo 316 e mesmo com o crime de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal, tá bom? Esse último slide aqui vai ter relevância para as provas que caírem aí a Lei 8.137 de 1990. Fechou então, pessoal? Com isso a gente finaliza esta aula de concussão e excesso de exação. Bons estudos e até o próximo bloco.